Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Seara dos Médiuns. Eu sou Patrícia Bona e este é o canal Horizonte Espiritual. Bom, vamos continuar aqui no nosso estudo do livro Seara dos Médiuns. Nós estamos então no capítulo 7, denominado Companheiros. Há muitos companheiros realmente assim. Declaram-se espíritas, proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência, relacionam casos maravilhosos, exibem apontamentos inatacáveis, referem-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas. Vou desligar aqui, senão fica muito barulho. Andam de experiências em experiência, fitam médiuns como se vissem animais raros. Não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar dos outros. Conversadores primorosos, anedotistas notáveis, mas não mostram mudança alguma. São na convicção o que eram na negação. Essa frase é interessante, né? São na convicção o que eram na negação. Nobres expoentes de cultura intelectual, mas não entendem não estendem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Então, guardam para si. Detentores de vantagens humanas não se dignam a ajudar ninguém. Então aqui tem ainda mais um pouquinho do capítulo, mas aqui o Emmanuel está nos falando então daquela classificação que Allan Kardec colocou no livro dos médiuns, né? Tem ali várias classificações, mas uma que é mais geral, porque contém todas as outras, né? São dos espíritas imperfeitos, que são aqueles que têm o conhecimento, têm a fé, têm a crença, né? Têm o conhecimento, mas guardam o conhecimento só para si, não se transformam, né? Como disse aqui, Emmanuel falou naquela frase que é interessante, que ele fala, são na convicção o que eram na negação. Ou seja, quando eles negavam, ou quando ainda não conheciam, né, e ainda tinham aceitado a doutrina, né, os postulados da doutrina espírita, então eles negavam veementemente, né, e eram de um jeito. Depois da convicção, depois de aceitarem, depois de começarem a buscar essa orientação, tal, né, do ensinamento da doutrina espírita, continuam os mesmos. E não é normal, né? Assim, não é o ideal, né? Falar a palavra correta, né? Que não é normal, não é o ideal adentrarmos dentro desse estudo da doutrina, começarmos a conhecer, a estudar e não nos melhorarmos nada. E continuarmos exatamente como éramos. Por quê? Porque na realidade, como nós somos espíritos imperfeitos, e nós estamos aqui nesse planeta Terra, para aprendizado, porque é uma escola, para consertar muitas coisas em nós, né? Porque é um hospital também para nós. Então, com certeza, a maioria, né, dos espíritos que estão aqui, um ou outro apenas não é dessa maneira, mas a maioria de nós somos imperfeitos, cheios ainda de complicações, né? Precisando aprender muita coisa, resolver muitos problemas íntimos, né? E com os espíritos que voltam conosco, né? Nas reencarnações, que a gente precisa
ali ajustar alguma coisa. Então, é assim, nós somos assim, né? Essa é a nossa condição atual. Então, por isso que nós estamos voltando, né? Nós estamos nessa oportunidade de trabalho. Agora, a maioria de nós, é claro que tem o acesso à doutrina e se aceita a doutrina, todo esse manancial de orientação dos espíritos, nos trazendo as interpretações do Evangelho de Jesus, né? Nos trazendo as orientações, nos fazendo compreender melhor, porque é o Consolador prometido pelo Cristo, né? Lembram? Cristo disse que num tempo em que a humanidade estivesse preparada, não nessas minhas palavras, claro, mas que ele pediria sim ao Pai que enviasse para nós um Consolador, aquele Consolador que ficaria conosco e que nos traria lições, né, novas e nos faria relembrar das lições que ele deixou para nós, porque nós esquecemos, né, muita coisa, a humanidade ao longo aí desses mais de 2000 anos, e nós somos a humanidade, né? Então, temos acesso a esse ensinamento todo, temos nas nossas mãos essa oportunidade de não nos transformarmos em nada. Então, Kardec chama de espíritas imperfeitos. Né? Imperfeitos, que são só os intelectuais, os exaltados, os curiosos, e aí ele vai, né? Mas, assim, no geral, todos ali estão entre os espíritos imperfeitos, porque guardam conhecimento para si, não mudam sua conduta, não passam esse conhecimento adiante, ou seja, através do exemplo, através de um trabalho, através do auxílio. Então, são os espíritas imperfeitos. E aí nos cabe, né, analisarmos a nossa conduta como espíritas. Será que nós estamos nessa faixa aí que Kardec nos fala, né, de espíritas imperfeitos? Né? A gente precisa refletir sobre nossas condutas. Aí, seguindo falando também agora só especificamente, bom, para o médium, né, que é o nosso foco aqui, mas o médium espírita, né, falando tão especificamente, quando ele diz assim, que serve para o que não é médio ostensivo e para o médio ostensivo, mas só para a gente salientar, quando ele diz assim, que esses espíritas imperfeitos, eles não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais, aos fatos diferentes, vamos dizer assim, né, no seio da sua própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar das outras pessoas, no lar de outrem, né? Ou seja, falando especificamente dos médiuns, nós temos os médiuns que duvidam muito, né, da mediunidade dos outros companheiros, dos outros, né, dos outros médiuns. Quer seja por falta de conhecimento, quer seja por vaidade, por ego inflado. Então também nós temos que prestar muita atenção. É claro, analisarmos tudo dentro do ensinamento doutrinário para não fugirmos, né, a razão e ao ensinamento doutrinário. Então termos esse conhecimento que nos embasa, mas mesmo tendo esse conhecimento, nós não podemos chegar para o outro médium e falar que o que ele está fazendo ou não é verdadeiro, o seu fenômeno, ou é mistificação, né? Mistificação, que é algo terrível, né, para o médium, ou é apenas animismo, que isso existe, claro, depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, dentro desse ensinamento doutrinário, por mais que a gente conheça e nos embase, é isso que vai nos trazer essa condição, dessa possível avaliação, nós temos que ter muito carinho em relação a todos os trabalhadores, né, do campo da mediunidade. Então, é importante também a gente refletir sobre isso. Aí, seguindo, então, aqui no capítulo, para finalizarmos, Emmanuel nos traz assim: felizmente,
Contudo, temos os companheiros da luta incessante. Afirmam-se também espíritas, então tanto um quanto o outro dizem, não, sou espírita, né? Mas compreendem que o fenômeno diante da verdade pode ser considerado a feição de casca no fruto. Olha que frase linda que Emmanuel, eu vou até repetir. Esses espíritas, então, ele diz que são os companheiros da luta incessante, ele diz que eles compreendem que o fenômeno diante da verdade pode ser considerado a afeição de casca no fruto. Ou seja, o fenômeno ele aparece, é óbvio, né, que ele aparece ali em primeiro momento, estamos falando aqui, fenômenos mediúnicos. Então ele aparece de primeiro momento, né, mas ele é como uma casca, é apenas uma casca, porque diante da verdade que o Espiritismo traz, diante da verdade que a doutrina dos Espíritos nos trouxeram, que é o Evangelho de Jesus explicado para nós, né, esmiuçado, né, nos facilitando a compreensão e algo um pouco além, que foi o prometido pelo Cristo. Então, os fenômenos, embora sejam importantes, a gente tem que analisar, como o Emmanuel diz, ele é apenas aquilo que externa naquele momento, mas o que conta mesmo é a verdade, é o aprendizado, é a interiorização, é a transformação da pessoa, porque dos espíritas em geral, mas em relação aos médios, não podemos nos esquecer que Emmanuel também diz, né, que na maioria dos médios, na maioria, né, daqueles que vêm com tarefa mediúnica, faliram, né, usando o termo dele, faliram desastrosamente. Ou seja, nós temos, a maioria de nós, uma mediunidade de prova. De prova. Então, nós temos sim o nosso trabalho dentro da mediunidade, podemos chamar do que seja, uma missão, um trabalho, uma tarefa, não importa o tamanho disso daí, tá? Pode ser algo muito pequeno, mas importante para nós e para quem está ali à nossa volta, para o local onde a gente atua, não importa, você pode chamar o nome que for e que seja o tamanho que tenha, né? Que seja do tamanho que for. O importante é que a gente entenda que nossa mediunidade, a maioria de nós, é uma mediunidade de prova. Por que mediunidade de prova? Porque nós precisamos dessa correção, nós precisamos dessa transformação moral, que a mediunidade, ela, se bem trabalhada, se estudada, se levada com responsabilidade, né, com muita responsabilidade diante dessa mediunidade, dessa condição, aí sim nós vamos nos transformar. Né? Então, por isso que ela é uma mediunidade de prova, ela é uma oportunidade. Essa mediunidade chega para nós, ostensiva, de trabalho, como oportunidade de crescimento, de aprimoramento, né? E de solução, como diz Emmanuel também, ela é solução. Solução do quê? Solução dos nossos defeitos, solução da correção dos nossos defeitos, né? Só que para isso a gente tem que realmente trabalhar da maneira correta, tem que ter essa vontade, tem que buscar o conhecimento. Não podemos ficar ali, né, nessa primeira classificação que Emmanuel nos trouxe, que é dos espíritas imperfeitos. Se não nos transformarmos, né, se só estudarmos, tivermos só o conceito teórico, realmente não vai fazer diferença. Se nós não nos transformarmos diante de todo esse ensinamento recebido e dessa oportunidade, né, que temos com a mediunidade, de trabalhar, de ser solidário, caridoso, em todos os sentidos, em todos os momentos, porque o médium é médium 24 horas por dia, né? Estando em vigília, estando dormindo, o corpo físico, né? É mediunidade 24 horas por dia. Então, eles têm os médios como pessoas comuns necessitadas de entendimento e auxílio, é isso.
É isso que Emmanuel está nos falando, né? Que nós somos médiuns de prova. Nós estamos aqui para trabalho mesmo, para aprendizado, né? E transformação moral. Sabem que a existência na Terra é como estágio na escola, né? Aqui é uma escola. E por isso não perdem tempo. Olha a consciência da oportunidade de estarmos aqui, né? Primeiro encarnados, então é uma oportunidade que nós estamos recebendo, sendo que três, quatro vezes mais a quantidade de espíritos estão na erraticidade, né? Muitos buscando a oportunidade de estar aqui, de retornar para se aprimorar, né? Então, esses espíritos que a Emmanuel está falando não perdem tempo, né? Sabem dessa oportunidade. Moram no trabalho constante, então ele diz assim, né? Moram no trabalho constante, ou seja, estão 24 horas do seu dia, todos os dias, dando ensejo para que a espiritualidade possa se utilizar dele. Isso não quer dizer que o médium tenha que viver em oração, né, viver isolado, viver... Não, não é assim. Claro, orar e vigiar é para todos, né, para todos, e a gente tem realmente que manter nossa vigilância dentro das nossas condutas, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, né? Orarmos, nos conectarmos à espiritualidade, a Jesus, ao nosso Criador, sempre. Mas não precisamos andar desta maneira, né? Como se fôssemos seres especiais, porque estamos aprendendo que não somos nada de especial. Né? Pelo contrário, temos ainda muitos débitos, por isso temos algumas tarefinhas. Mas que a gente tenha no nosso sentimento, no nosso pensamento, na nossa vibração, na nossa conduta, dentro dos nossos dias, um comportamento adequado, né? Dentro daquilo que Jesus nos ensinou, né? Que está no seu Evangelho, nos seus exemplos, dentro do que a doutrina espírita vem e nos fortalece, né, nessas orientações. Então, vivermos preparados no sentido de atenção com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, porque a qualquer momento a espiritualidade pode precisar de nós. Não é só dentro da reunião mediúnica, naquela 1h30 ou 2 horas, dependendo. Não é dentro só da reunião mediúnica. É durante o sono. Né? Enquanto o nosso corpo dorme, nosso espírito não necessita desse descanso. Então nós temos que estar ali preparados para atuarmos, né? Auxiliarmos ali, sermos um instrumento para a espiritualidade. Trabalhamos muito durante o sono, para estudarmos também, aprendermos também, né? E o nosso dia a dia, não produzindo fenômenos assim, porque nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Mas temos que estar aptos e preparados como esse instrumento para recebermos uma orientação e termos ali naquele momento uma palavra correta para um amigo, né? Aquela palavra, aquela frase mais certeira que vai tocar aquele coração que está necessitado, um ombro amigo para ouvir, né? As pessoas que precisam chegar até nós, porque chegam querendo ouvir uma palavra, externarmos um sentimento verdadeiro de compaixão. Então, tudo isso é auxílio da mediunidade. E não precisamos ser médios ostensivos para fazermos isso. Né? Já vimos que também os espíritos nos trouxeram na codificação, Allan Kardec nos colocou ali, né, na codificação, que todos nós somos médiuns. Porque todos nós somos capazes de receber essa influência, de receber uma instrução, uma intuição. Né? Mesmo que a gente não se dê conta disso, que nem acredite, não precisa ser espírita para receber. Né? Mas todos nós temos essa condição, porque a mediunidade é essa conexão mente a mente. Todos nós temos a mente, né? Nós somos espíritos, né? A mente espiritual. Todos nós somos isso.
não é? Então nós temos essa conexão. Só que o médium, pelo conhecimento, pelo trabalho, também com a sua experiência, ele tem uma percepção, obviamente, o ostensivo, uma percepção bem maior. Então ele percebe, né, coisas que os outros talvez não percebam, né? Na maioria das vezes. Então essa responsabilidade também é maior para nós, né? Para os médiuns. Então nós estamos ali, temos que estar sempre preparados para podemos auxiliar de qualquer maneira que a espiritualidade entenda como possível para nós e como necessário para alguém. Então isso é muito importante também. São indulgentes, né, continuando aqui, são indulgentes para com todos e severos para consigo mesmos. Aí tem uma frase muito bacana do Chico, importante, né, para a gente, mais ou menos assim. Ele fala que aos outros, né, ele dá o direito de serem como quiserem ser, né, mas a ele tem, né, a obrigação de ser melhor a cada dia. Isso é indulgência também, né? Isso é indulgência. Compreender que o outro, aceitar o outro com suas falhas, né, com os seus problemas, as suas dificuldades, respeitar aquele irmão dentro daquela vibração que ele se encontra, mas em relação a nós, nos cobrarmos nessa questão de sermos melhores a cada dia, porque a gente não está aqui para mudar ninguém, não é mesmo? A gente, assim, a gente afeta com o nosso exemplo, todos nós, né? A gente afeta as pessoas à nossa volta com o nosso exemplo, com a nossa palavra também, mas é um exemplo que pega mais e a gente sabe, né? Porque a gente pode falar qualquer coisa, mas fazer é que realmente vai demonstrar, né? Aquilo que nós já estamos conquistando. Mas é muito linda essa frase do Chico, porque a gente respeita as pessoas, deve, né, respeitar as pessoas como elas são, não necessariamente concordar com suas atitudes, é claro, mas respeitar, aceitar e procurar o quê? A mudança em nós, procurar a nossa transformação. Aceitam a justiça perfeita pela reencarnação, né, que é a lei, e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Ou seja, entendemos pelo nosso estudo que o sofrimento, as coisas que a vida nos traz, não vem de graça, porque não existem coincidências, não. A vida está nos trazendo porque nós fizemos com as nossas atitudes passadas, né, com a nossa escolha, com o uso do nosso livre-arbítrio, nós plantamos mesmo, né, aquilo que estamos colhendo hoje. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente entende que o que está chegando para nós, que mesmo que não seja tão feliz, né, no momento, é para o nosso aprendizado. É para o nosso aprendizado. É aquela oportunidade, é aquilo que realmente a gente foi buscando, foi traçando ali, né, nas outras encarnações, e até nessa mesmo, né, dependendo, e estamos recebendo. Então, é oportunidade de crescimento, né? Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. E tudo isso é um ensinamento doutrinário. Tudo isso, bom, Jesus, né, já nos ensinou, mas a doutrina espírita, ela vem e ela reforça e nos explica claramente, né, as palavras do Cristo. Verificam que o erro dos outros podia ser deles próprios. Olha a indulgência novamente. E em razão disso não perdem a paciência, ou seja, compreendem, né? Que nós também erramos, e erramos muito, não é mesmo? Então a gente tem que ter essa compreensão para passar esse carinho, esse entendimento para as pessoas. Reconhecendo-se imperfeitos que somos, né? Perdoam sem vacilar as imperfeições alheias. Isso é extremamente importante. A indulgência é algo extremamente importante em nós e nos mostra realmente se estamos começando a transformarmos, né? A nos melhorarmos. É a indulgência. E vivem a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre. Então tem essa consciência de que estamos aqui
e precisamos auxiliar as outras pessoas de qualquer maneira, de qualquer forma que seja, mas estamos juntos para auxiliarmos uns aos outros. Como temos que auxiliar as pessoas, como também precisamos de auxílio, muitas vezes, né? Então é assim que um vai amparando o outro e junto nós vamos seguindo essa caminhada. Mas o progresso mesmo, ele é individual, porque a gente tem a nossa escolha, né, o nosso livre-arbítrio, mas a gente não caminha sozinho, e isso que é importante sabermos. Então são esses, né, esses espíritos, ou espíritas, né, que estamos falando aqui, que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. Então Kardec falou ali aquelas duas classificações no Livro dos Médiuns, né, juntando todas as outras ali. Então são os espíritas imperfeitos, que foi esse primeiro exemplo que Emmanuel nos trouxe, né? Aqueles que que guardam para si o conhecimento, que não se transformam, que não auxiliam. E agora o Emmanuel falou as características dos espíritas verdadeiros, denominados por Kardec, como espíritas verdadeiros. Aí ele fala também, Kardec também nos traz, né, assim, a expressão espíritas cristãos. Aí nós podemos compreender, pensando assim, espíritas cristãos é redundante, né? Porque nós somos espíritas e somos cristãos, né? Nós temos a crença em Jesus, seguimos Jesus, né? E os seus ensinamentos. Então é meio que redundante assim. Mas a gente compreende a necessidade lá, né? Lá atrás para falar a verdade, ainda hoje. A gente compreende a necessidade de falar, né, assim como Kardec trouxe, espírita cristão, não deveria ser usual, mas espírita cristão, porque nós temos ainda muitas pessoas equivocadas, né, em relação à doutrina espírita. Muitas pessoas. Então, muitos já chegaram, né, para mim e dizendo que o espiritismo, então que os espíritas, eles não acreditam em Jesus, eles seguem Kardec, né? Eles seguem Kardec. Mas não é assim, né? Claro que Kardec é um codificador que teve a missão de receber, né? Receber no sentido, receber dos médiuns, né? Receber da espiritualidade, não como médium ostensivo, que não era. Muito intuitivo, com certeza, mas não como médium ostensivo. Então ele teve essa maravilhosa missão e ele foi magnífico nesse trabalho de compilar tudo isso com o pedagogo que era, né? Educador, de passar tudo certinho para nós, fazer com que a gente possa ter acesso, ter estudo, né, dentro de uma análise, dentro de uma sequência. Então, foi um trabalho primoroso, perfeito, né? Mas nós não seguimos Kardec, não seguimos, né? Tanto que no Livro dos Espíritos tem a questão, não vou lembrar agora o número da questão, eu vou deixar para vocês embaixo na descrição do vídeo, que Kardec pergunta, né, para os espíritos quem que devemos seguir, qual foi aquele, né, o modelo que nós temos para seguir, para nos tornarmos melhores, tal. E os espíritos respondem, vede Jesus. Claro, ele foi o maior espírito em relação à sua luminosidade, né, a sua capacidade de amar, o seu conhecimento, o maior que já esteve entre nós. Né? Ele é o governador do nosso planeta. Ele esteve encarnado e está conosco, né, governando esse planeta, cuidando de nós, ouvindo nossas preces. Né? Então, vede Jesus, é a resposta dos espíritos para Allan Kardec. Então, nós não seguimos Kardec, nós seguimos, por estudo, a codificação que o Kardec fez, que Allan Kardec fez, né, que foi o que? Resultado de tantos médios que trouxeram tantas informações, esclarecimentos dos espíritos. Então, ele fez aquela organização. Então, quando a gente fala da pureza doutrinária, a gente fala de seguir as obras da codificação, sim, porque ali está, então, embasado os conceitos, embasado
os pressupostos da doutrina, a base da doutrina espírita. Então, para nós é uma orientação, sim, mas aquele que a gente segue, aquele que é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso caminho, a nossa vida, esse é Jesus Cristo. Então, de repente, já vendo essa confusão, né, desde lá de trás, acredito que tenha sido usado essa nomenclatura espírita cristãos para isso, né? Para já deixar bem claro em relação àqueles que tenham dúvida. Mas ainda acontece. Mas também isso não é de importância, né? A importância mesmo no caso da nomenclatura, nessa nomenclatura, aliás, especificamente, podemos falar que é como o fenômeno em relação à verdade, né? A casca da essência do fruto. Então, o que importa mesmo é o que a doutrina nos traz, a responsabilidade que temos com o nosso trabalho mediúnico, aprender, assimilar, interiorizar esse pensamento, esse entendimento todo e nos transformarmos e podermos ser verdadeiramente uns espíritas verdadeiros, como diz Allan Kardec, e médiums sempre prontos, sermos bons instrumentos, aptos a auxiliar os nossos próximos, auxiliar a espiritualidade, né? Que através de nós realiza algo, né? Não que precise tanto da gente assim, né? Nós é que precisamos, mas enfim, nós temos que buscar esse conhecimento, essa interiorização, essa transformação para nos classificarmos em espíritas verdadeiros e bons médiuns, bons instrumentos para a espiritualidade. Então, aqui nós terminamos nosso capítulo de número 7, intitulado Companheiros. Semana que vem, então, nós teremos a análise, o estudo do capítulo 8, que é Conhecimento Superior, um lindo capítulo também. E vamos seguindo, amigos, aqui dentro desse nosso encontro de aprendizado, de conversa, aqui sobre o livro da Seara dos Médios, o livro dos Médios, sobre a conduta moral, né, do medianeiro, certo? Eu agradeço muito mesmo a presença de todos, agradeço aqui a companhia de vocês, né? Quem se interessa por esse assunto, quem gostou do vídeo, por favor, se inscreva, compartilhe, pode fazer os comentários, né? E ali a gente vai, então, conversando e se conhecendo melhor, tá bom? Beijos para todos, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.